Recentemente, faz poucas semanas, eu estava conversando com um casal e eles estavam vivendo uma situação muito comum, muito típica. A esposa reclamando da ausência dele, da frieza, do distanciamento, e ele reclamando das exigências da esposa, que a esposa era exigente demais, ciumenta, enfim. Um quadro que não é muito difícil de encontrar, né? Um quadro muito comum em alguns casais. E uma das coisas que ele falava é que a exigência dela fazia ele também não querer dar atenção, carinho, afastava ele de casa, a exigência dela, contribuía mais para afastá-lo do que aproximá-lo. E também é uma resposta muito comum que alguns homens dão, né? Alguns maridos dão, que quando a esposa é muito exigente, isso contribui mais para ele se distanciar do que para ele se aproximar da casa, da família. E isso me fez lembrar uma situação de quando eu era criança, que eu tinha um hábito, já era a rotina, fazia parte da rotina de todas as noites eu levar o lixo para fora de casa. Era uma rotina todo dia. Só que por alguma razão, às vezes meu pai esquecia que isso já era um hábito meu. Eventualmente eu poderia esquecer, mas era raro eu esquecer, eu sempre levava. Mas meu pai, um dia ou outro, mandava eu levar. E aquilo que eu fazia naturalmente, fazia por hábito, fazia por rotina, sem ninguém mandar, o dia que meu pai mandava, eu não queria fazer. Aí eu fazia contra a vontade. Mas como é que pode o fato dele mandar me tirar a vontade de fazer aquilo que eu sempre fazia naturalmente? E isso tem algumas razões para acontecer, né? Quando uma pessoa te cobra, te manda fazer algo que você sempre faz, como era o caso daquela mulher exigindo carinho do cara que o cara considerava que já dava, pode surgir duas situações, né? Uma de você criar um sentimento ruim em você de julgar aquela pessoa ingrata, ou que aquela pessoa não percebe o que você faz, não percebe a sua atenção. No caso do filho, o pai que não percebe a obediência do filho, então pode dar uma sensação ruim, uma sensação de que aquela pessoa não reconhece, não vê teu trabalho, não vê teu amor, teu carinho, teu serviço, enfim, uma sensação de que aquela pessoa é ingrata. E aí isso já te indispõe a continuar amando, dando carinho, atenção, enfim, já te deixa indisposto a isso. Mas tem outra coisa também que pode nos deixar indispostos, que é aquela questão coisas que nós fazemos naturalmente, quando alguém nos manda fazer ou exige de nós, a gente não quer que a pessoa pense que a gente está fazendo porque ela está mandando. Eu não sei se você passa por isso, mas eu passei por isso lá atrás. Eu não queria que meu pai pensasse que eu estava levando lixo porque ele estava mandando. E daí vinha a indisposição. E é possível que você passe por isso também. Algumas pessoas passem por isso, né? De não querer que os outros pensem que a gente só está fazendo algo porque eles estão mandando, porque eles estão pedindo, porque eles estão exigindo. Na verdade, no fundo, nós não gostamos quando as pessoas pensam que tem poder sobre nós. Quando as pessoas pensam que tem ingerência sobre nossa vida. E esse é o problema. Principalmente quando nós temos um coração orgulhoso, quando a gente tem um coração soberbo, né? Quando a gente tem um coração soberbo, cara, a outra pessoa pensar que tem poder sobre nós, a gente já não quer fazer aquilo que nós faríamos naturalmente se ninguém pedisse. Isso fala da nossa soberba, fala do nosso orgulho, que é o principal empecilho para a gente ser um discípulo de Jesus, né? A soberba, ela precede a queda, a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Nosso principal problema se chama orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós precisamos de graça de Deus, então a gente precisa se colocar numa condição que recebe graça. A condição de humilde, a gente tem que se humilhar, se rebaixar muitas vezes para receber graça. E deixar com que os outros pensem que tem poder sobre nós é uma coisa que nos humilha, é uma coisa que nos quebranta, mas que não deveria ser um problema para a gente, né? O fato, voltando àquela primeira história, né, da esposa que era muito exigente, o fato da esposa exigir atenção e carinho do marido não exime o marido do seu dever de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele tem que amar a esposa que não é exigente, ele tem que amar a esposa que é a mulher rixosa que o Provérbios fala, e ele tem que amar a esposa que exige demais, amar com o amor de Cristo, amar como Cristo amou, mas a exigência de uma parte não exime, não isenta a outra de um dever. Então, isso acontece na relação entre pais e filhos, isso acontece na relação entre patrão e empregado. Sempre que existe uma relação, que existe autoridade e submissão também, isso acontece direto. A submissão, ou o parecer
só da pessoa pensar que está submisso a ela, nos quebranta, nos humilha. Trata com o nosso ego, trata com a nossa imagem, com o que as pessoas pensam de nós, mas é um exercício muito bom para quem quer se humilhar, quer receber graça de Deus. Não se esqueça que a graça é melhor do que a vida, que a graça de Deus é o que nos basta, né? Como o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Deus na minha e na sua vida, ele é aperfeiçoado quando a gente se quebranta, a gente está fraco, aí que o poder de Deus se evidencia. Então aproveite as oportunidades para se humilhar, né? Seja a submissão, seja a confissão de pecados, o pedir perdão, o perdoar. Tudo isso são coisas que nos humilham, que nos quebrantam, mas que a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque ninguém perde por se humilhar. Você vai receber graça. É um investimento que com certeza tem retorno, é um dos investimentos mais seguros que existe. Não tem como você perder se humilhando. Tá ok? Então, guarde isso daí. Espero que esse conteúdo aqui contribua contigo, te edifique, te faça refletir sobre algumas situações na tua vida. E não se esqueça também de dar o like aí no nosso vídeo, compartilhar e seguir o canal aí do Conexão Eclésia no YouTube. Tá ok? Beijão para você e até breve, se Deus quiser.